Os espelhos esféricos são simplesmente superfícies esféricas, capazes de produzir reflexão especular. Então eles podem ser espelhados por dentro, nesse caso o espelho é chamado côncavo, ou por fora, nesse caso o espelho é chamado convexo. Para você não confundir, ó, o lado cavado, espelhado, é o espelho côncavo de cavado. Ok? Se esse espelho veio de uma esfera, ele tem alguns pontos notáveis que pertencem também à esfera. Por exemplo, toda esfera, você sabe, tem um centro de curvatura. Então o espelho também tem um centro de curvatura, é o centro da esfera de onde ele se originou. Essa figura geométrica formada pelo espelho a gente costuma chamar de calota. É a calota esférica. Ou, no popular, o povão chama isso aí de cuia. Então a cuia, por exemplo, tem um ponto que corresponde exatamente ao seu centro. Aquele ponto é o vértice. O eixo que passa no centro de curvatura e no vértice é o chamado eixo principal. A distância que vai do vértice ao centro é o raio de curvatura. Exatamente no meio do caminho entre o vértice e o centro fica um ponto chamado foco. Olha só, foco significa área de concentração. Se você virar um espelho desse para o Sol, a luz do Sol vai se refletir no espelho e vai se concentrar nesse ponto, daí o nome foco. A distância do vértice ao foco, distância focal. Você tem aí, por exemplo, eu comentei agora mesmo com vocês que o eixo que passa no centro e no vértice é o principal, pois qualquer eixo que passa no centro e fora do vértice é o chamado secundário. Um plano frontal, quer dizer, um plano de frente ao espelho passando pelo foco, é o chamado plano focal. Onde o plano focal corta o eixo secundário é o chamado foco auxiliar. Infelizmente é decoreba mesmo, você tem que decorar, não tem jeito. Primeiro caso, raio luminoso que incide paralelo ao eixo principal, sofre reflexão passando no foco. Se o espelho for convexo, o foco fica atrás. Então, já que o raio luminoso não pode passar pelo foco, quem passa pelo foco é a sua trajetória. Mas incidiu paralelo ao eixo, reflete passando pelo foco. Segundo caso, é uma aplicação do princípio da reversibilidade. Você sabe, a trajetória da luz é reversível. Então, o raio que chega paralelo ao eixo sai passando pelo foco. Logo, o raio luminoso que chega passando pelo foco tem que sair paralelo ao eixo. No espelho convexo não dá para o raio luminoso passar no foco, fica atrás do espelho. Mas a sua trajetória pode passar, e quando a sua trajetória passa pelo foco, ele é refletido paralelo ao eixo principal. Terceiro caso, raio luminoso que atinge o espelho passando pelo centro de curvatura, ou no espelho convexo com a trajetória passando pelo centro. Então, nesse caso, ele simplesmente volta exatamente pelo mesmo caminho. E o quarto caso é o raio luminoso que atinge o espelho exatamente em cima do vértice. Quando isso acontecer, no espelho côncavo ou convexo não tem diferença, você vai usar o eixo principal como se ele fosse uma reta normal. Então você marca o eixo de incidência igual ao de reflexão a partir do eixo principal. O método gráfico para a construção de imagens em espelhos esféricos não é muito complicado, não. A questão é a seguinte. Primeiro detalhe, se o pé do objeto está apoiado no eixo principal, então você sabe que o pé da imagem também está apoiado no eixo principal. Então não esquente a cabeça com a posição do pé da imagem. Seu problema é descobrir onde é que vai estar a ponta da imagem. E para descobrir isso aí também é simples. Como é que você faz? Você vai pegar da ponta do objeto 2 raios luminosos cujo comportamento você conheça. Nós acabamos de ver 4 casos, escolha 2. Você tira esses 2 raios luminosos da ponta do objeto, provoca as reflexões. Você sabe que a imagem é formada pela luz que sai do sistema. Os 2 raios que saem se cruzam em algum ponto. Se eles não se cruzam, você faz prolongamentos. Ali você vai ter a ponta da imagem. Como o pé da imagem está em cima do eixo, é só você emendar. Vai daquele ponto até o eixo. Se a imagem é formada por luz de verdade, real. Se é formada por prolongamentos, virtual. Você vê aí no seu caso, no seu caderno, aí no seu desenho abaixo, todos os casos possíveis de construção de imagens em espelhos esféricos a partir de objetos reais. O que nós fizemos agora mesmo, de maneira gráfica, a gente vai fazer agora de novo de maneira analítica, quer dizer, matemática. Então agora nós vamos calcular os dados, os detalhes a respeito das imagens formadas. Então, o primeiro detalhe, nós temos que aprender a usar o chamado referencial de Gauss. É muito simples. É muito parecido com o referencial cartesiano. Em relação ao eixo vertical, ao eixo Y, é igualzinho. Tudo que está de cabeça para cima, positivo, de cabeça para baixo, negativo. Então, uma imagem direita tem tamanho positivo, uma imagem invertida tem tamanho negativo. A única diferença acontece no eixo horizontal, no eixo X. Você está acostumado a usar o eixo X positivo direita, negativo esquerda.
Aqui, positivo não é necessariamente direita, nem necessariamente esquerda. Positivo é o lado que estiver na frente do espelho. Então, as medidas que você toma na frente do espelho, quer dizer, do lado da superfície refletora, são positivas. As medidas tomadas atrás do espelho, nas costas, então, do espelho, são negativas. É assim que a coisa funciona. Então, você sabe muito bem, o raio de curvatura fica na frente, do lado que reflete. Então, o raio de curvatura é positivo. O foco também fica na frente, a distância focal também é positiva. Então, no espelho côncavo, tanto o raio quanto a distância focal são positivas. No espelho convexo, ficam atrás, do lado que não reflete. Então, para espelho convexo, tanto o raio de curvatura quanto a distância focal são grandezas negativas. Além disso, você já viu também que toda imagem real sempre é formada na frente do espelho. Afinal de contas, a imagem real é aquela formada por luz de verdade. Se a luz bate no espelho e volta, a imagem real só pode se formar na frente dele. Então, toda imagem real tem pelinha, distância da imagem, positiva. Toda imagem virtual é formada atrás do espelho. Então, toda imagem virtual tem pelinha ou distância da imagem negativa. Por exemplo, as imagens direitas, tamanho da imagem positivo. As imagens invertidas, tamanho da imagem negativo. Então, esse é um detalhe que você tem que tomar muito cuidado. Não se esqueça, antes de resolver qualquer problema de ótica, verifique sempre o referencial, hein? Principalmente porque esses problemas não costumam fornecer sinais. Eles dão os dados em módulos. Se aquela grandeza fornecida é positiva ou negativa, é problema seu. Então, tem que conferir sempre. Na frente do espelho, positivo. Atrás, negativo. De cabeça para cima, positivo. De cabeça para baixo, negativo. Também, que é quase a mesma coisa, nós temos basicamente duas equações. Uma nós já vimos, equação da câmara escura. I sobre O igual a menos P' sobre P. E a outra é a chamada equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Nós temos também o conceito de uma grandeza chamada ampliação linear. O nome já diz tudo, olha só, ampliação linear. Isso aí determina o número de vezes que a imagem é maior ou menor do que o objeto. Por exemplo, uma ampliação igual a 2, imagem 2 vezes maior que o objeto. Ampliação igual a meio, imagem metade do tamanho do objeto. E não se esqueça que a ampliação tem o mesmo sinal do tamanho da imagem. Então, por exemplo, qual é a diferença entre uma ampliação linear igual a 2 e uma ampliação igual a menos 2? Nos dois casos, a imagem é 2 vezes maior do que o objeto. Mas se a ampliação é igual a 2, ela é 2 vezes maior e está de cabeça para cima, é direita. Ou direta, tanto faz, também pode se falar assim. Se a ampliação for menos 2, ela é 2 vezes maior, mas está invertida, está de cabeça para baixo. Então, a diferença fundamental é essa aí. E se a equação da ampliação linear é I sobre O, também pode ser menos P' sobre P. Se você pegar da equação de Gauss esse menos P', isolar e substituir, a ampliação também pode ser dada por F sobre F menos P. Então, essas são as equações para você se divertir com os probleminhas de espelhos e lentes também.